cultura helenística. Então, isso abriu o caminho para que o Antigo Testamento fosse traduzido para o grego. Então, foram reunidos, né, o que a história conta, por volta de 70 tradutores, existem algumas variações aí, pegaram tantos de cada uma das tribos, mas, de maneira geral, é a tradução do Antigo Testamento de hebraico para o grego. A gente também já viu que ele foi escrito no Oriente Médio, na África, e a ordem estabelecida na Bíblia cristã, né, porque existem, por exemplo, a Bíblia judaica, por assim dizer, que a ordem ela é diferente. Então, a ordem ela foi estabelecida por gêneros literários. Primeiro a parte de história, depois a parte de poesia e depois a parte de profecia. No próximo slide a gente vai ver a organização. Então, primeiro a gente tem 17 livros históricos, né, de Gênesis a Esther, os primeiros 5 que são considerados o Pentateuco. Depois os livros de sabedoria ou poesias, de Jó a Cantares, e depois mais 17 livros de profecias, que são divididos entre profetas maiores e profetas menores. E agora a gente vai começar pelo começo, né? Vamos começar de Gênesis, da criação. Pode ir passando até... Aí, pode deixar aí. Então, no começo, lá em Gênesis, a gente vê a soberania de Deus na criação. Então, é uma iniciativa dele. Deus não criou o mundo porque ele estava sozinho, gente. Ele não estava solitário, eu preciso de alguém para me acompanhar. Deus, ele é pleno nele mesmo, né? Já estava ali com ele, né? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. É a Trindade. Nós acreditamos num só Deus que se manifesta em 3 pessoas, né? A Trindade é uma coisa que é difícil de se explicar e a gente tem que ter fé para entender. Então, nós cremos em um só Deus. E nós, como homens, nós acabamos que, durante a criação, nós fomos o ápice da criação de Deus, que Ele nos fez a imagem e semelhança dEle. Então, nós possuímos aquilo que se chama de imago Dei, a imagem de Deus. Então, cada um de nós é portador dessa imagem de Cristo, de Deus. E o que aconteceu em Gênesis? Deus criou, né, Adão e Eva, e deu a eles o domínio, né, sobre a terra, e deu uma ordem para eles, né? Vocês vão comer de todos os frutos, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal vocês não irão comer, né? A prerrogativa de dizer o que era certo e o que era errado é de Deus. E ele falou, ó, se vocês comerem, certamente vocês vão morrer, por conta do pecado, por conta da desobediência. E o que aconteceu? Eles pecaram, eles desobedeceram, eles escolheram não obedecer a Deus. Foram enganados, mas tomaram essa iniciativa. E aí, desde o começo, a gente vê que Deus ele já tinha um plano para a nossa salvação. O que o pecado significa em Gênesis? Ou em qualquer outra parte da Bíblia? A morte. A separação de Deus. Então, quando eles pecaram, eles não morreram fulminados, mas eles foram separados de Deus. E qual era o plano para essa reconciliação? A gente vê em Gênesis 3,15, aquilo que a gente chama de proto-evangelho, que é quando a manifestação de Cristo é demonstrada pela primeira vez em Gênesis 3,15. Proto-evangelho, porque é o início das boas novas, né? É aquilo que significa o evangelho. Existia uma má notícia, que o nosso pecado nos separaria de Deus, e a boa notícia é que Cristo nos aproximaria, nos reconciliaria com Deus. Então, a gente já vê que em Gênesis 3,15, né, a semente da mulher, que foi ali profetizada, foi prometida por Deus, já se falava de Cristo. Mais uma, aí. Então, eu vou gastar aqui todo o meu hebraico fluente com vocês agora. Alguém sabe o que significa isso? Sem ser os pastores? A Méria sabe. Bereshit bara Elohim. Ninguém sabe? No princípio, criou Deus. Pode passar uma. Que é como começa o livro de Gênesis. Por que eu coloquei esse termo aqui? Eu quero dar atenção para o verbo bará. Bará significa gerar. No Novo Testamento a gente vê como ex nihilo. É um verbo que ele só funciona para Deus, que é criar do nada. Então só Deus tem a capacidade de criar algo do nada. Tá certo? Então isso que significa Bereshit bara Elohim. Bereshit no princípio, Elohim, Deus.
Depois o aluno Leonardo aí vai ganhar uma paçoca. Se bem que eu já tinha conversado com ele sobre a aula, hein? Não vale colar, não. Hein? A próxima. Então, o nosso eixo aqui também, temático que a gente vai seguir, ele está centralizado na promessa que Deus fez a Abraão. Vocês vão perceber que eu pulei a parte do dilúvio, pulei a parte da Torre de Babel, que não vai dar para a gente falar sobre tudo. Inclusive, eu até conversei com o Leonardo. Pô, que pena, não vai dar para a gente debater se Adão tinha um umbigo ou não, já que ele não vai dar, gente. Infelizmente, vai ficar para a próxima aula, tá, Léo? Desculpa, bota na caixinha lá. Então, a gente vai focar na figura de Cristo. E tudo gira em torno de uma promessa que Deus deu a Abraão. Então, essa história começa lá em Gênesis 12. Pode passar tudo aí até preencher. Volta. Que Deus chamou Abraão, né, da terra dele. Ele morava na Mesopotâmia, que a gente já viu que fica ali no entorno dos rios Eufrates e Tigres. E falou para ele: sai de tua terra, de tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, aqui a gente vê até uma concepção daquilo que é realmente fé, né, gente? Às vezes a gente pensa que fé é a gente acreditar que Deus vai fazer aquilo que a gente quer. E fé é a gente ter a certeza que Deus vai cumprir aquilo que Ele prometeu. Aquilo que a gente quer nem sempre vai ser feito, mas aquilo que Deus garante para a gente que vai ser feito, vai ser feito. E Abraão, ele creu sem ver. E ele viveu como nômade, e ele tinha certeza que os descendentes dele, a descendência dele seria grandiosa, que todos seriam abençoados por meio dele. Então, as 3 promessas que ele recebeu foi: farei de ti uma grande nação, te abençoarei e serás uma bênção, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. E aqui a gente já começa com um ponto que para mim não é controverso, mas às vezes a gente tem um entendimento errado. Como era alcançada a salvação no Antigo Testamento? Era pelas obras? Não era. Era pela lei? Não era, porque senão Abraão não seria salvo, porque Moisés só veio com as leis depois, certo? Então, a gente também pensa, pô, mas como que eu vou ser abençoado se eu nem sou judeu, eu não sou da linhagem de Abraão? E aí Gálatas 3, 5, 8 fala: aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera maravilhas entre vós, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Assim como Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça, ele creu e isso foi imputado justiça. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Então, se nós somos da fé em Cristo, nós somos considerados filhos de Abraão também. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou o primeiro evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Então, a salvação no Antigo Testamento era da mesma maneira que é hoje. É pela graça, é pela fé em Cristo. Antes eles tinham fé no Messias que viria, e hoje nós temos fé naquele Messias que já veio e vai voltar. Tá bom? Então, eu queria deixar bem claro isso. Se alguém falar que é por obra, não é, gente. É pela fé e sempre foi pela fé. E a gente vê isso desde Abraão. E essa promessa ela foi passada para os seus filhos. Foi passada para Isaac, foi passada para Jacó. E em Isaac a gente vê algo também muito interessante, né? Deus dá o filho para Abraão na sua velhice, né? Porque sua mulher era estéril, Sara. E depois ele pede o filho de volta, em sacrifício. E o que Abraão faz? Ele obedece. Ele leva Isaac para ser sacrificado. E no caminho a gente vê que Abraão dá as madeiras para o holocausto, bota nas costas de Isaac. Ou seja, Isaac não era um bebezinho, né, para conseguir carregar. E aí a gente já pensa, quem foi que carregou o madeiro para ser sacrificado? Então a gente já vê uma tipologia, uma referência ao sacrifício de Cristo. E depois, quando Abraão vai sacrificar seu filho, o anjo vem, fala que não é para ele fazer aquilo. Estou contextualizando, tá, gente? Não dá para eu ir em cada palavrinha, mas... E ele provê o cordeiro. Então, a gente já vê mais uma vez a representação de Cristo, porque Deus proveu o cordeiro para ser sacrificado. E isso representa, mais uma vez, Jesus.
E então, depois disso, Isaac tem seus filhos, e através de Jacó, né, que não era o primogênito, ele dá a mesma promessa para Jacó. Então, a gente vê que Jacó ele não era o primogênito, ele não era o mais apto, né, e tinha a fama de enganador, tá certo? Então, mesmo assim, Deus fez, porque apesar da gente, Deus vai fazer a obra dele. Então, tenha esperança que, apesar de você ser como você é, Deus vai fazer a obra na sua vida, e na minha e de todos nós, porque é sempre pela graça dele, não é pelo nosso merecimento. Pode passar mais uma. Então, Jacó, né, que ganhou um novo nome de Israel, teve 12 filhos, e esses 12 filhos dele deram origem às tribos de Israel. Então, a gente algumas vezes vai ver no Antigo Testamento algumas diferenciações em relação às tribos. Por exemplo, ali vai estar José, mas a gente sabe que a tribo dele foi dividida e o nome dos filhos dele que foram dados. Tá bom? A gente vai ver isso mais para frente. E José, ele foi, né, um grande governador ali no Egito. Ele foi muito respeitado. A família, né, dele foi para o Egito por conta da fome que alcançou onde eles moravam. E eles ficaram lá. E José era muito respeitado. Só que com o passar dos anos, né, os reis foram mudando, né, os soberanos foram mudando, e José caiu no esquecimento. E o povo hebreu foi crescendo, até que chegou numa quantidade nas fronteiras do Egito que preocupou aquele soberano, de que eles pudessem se unir aos rivais do Egito e criar uma revolta, uma guerra e tomar o Egito. E aí o que aconteceu? O povo hebreu ele foi colocado para trabalhar sob um regime de escravidão, né? Se chama um regime de corvéia. Falando essa palavra porque a gente vai ver depois também isso com Salomão. Eles tinham que trabalhar para o Estado de graça. Então, eles eram escravos. E aí Deus levanta uma pessoa, depois de 430 anos, né, que está escrito que eles habitaram aquele local. Vai passar mais uma aí. Não sei se tem alguém lá em cima. Pode passar. Levantou um homem chamado Moisés. Né? Moisés, havia um decreto, quando ele nasceu, que todos os filhos homens dos hebreus deveriam ser mortos. Né? E Moisés, ele se salvou desse decreto. Ele foi criado dentro da realeza, durante 40 anos, até aquele momento que ele mata um egípcio, e ele tem que fugir e viver ali pelo deserto. E depois de 40 anos, Deus chama ele para livrar o seu povo do cativeiro egípcio e levar e conduzi-lo até a terra prometida. E durante essa libertação, a gente sabe aquela história das 10 pragas, a gente vê que as pragas atingem, né, o Egito, e a última, que é a questão dos primogênitos, né, que o anjo ali, né, da morte levaria a morte aos primogênitos, e Deus deu uma ordem para que eles já comemorassem a primeira Páscoa. E o que eles deveriam fazer? Pegar aquele cordeiro sem mácula, né, perfeito, sacrificar aquele cordeiro, né, se alimentar, mas ia pegar o sangue e ia marcar nos umbrais da porta. E o sangue do cordeiro os livraria da morte. Não sei se você já viu isso em algum lugar, mas lá na Páscoa foi a primeira Páscoa comemorada. E depois daquela praga do que matou os primogênitos, né, o faraó liberou os hebreus, mas depois os perseguiu do mesmo jeito. E chegamos à parte da abertura do Mar Vermelho e da perseguição ali no Sinai, na peregrinação do Sinai. Então, deixa eu me encontrar aqui. Então, depois dessa peregrinação que eles fizeram até o Sinai, que demorou aproximadamente 3 meses, né, e logo depois, né, o povo devia estar naquela empolgação, eles já começaram a reclamar um pouco ali. E Deus começou a dar maná, cordonizes, água, tudo que eles precisavam para
para sobreviver. E quando eles chegaram no Sinai, eles passaram 2 anos ali, construíram o tabernáculo, Moisés recebeu os mandamentos, recebeu aquelas leis morais, as leis cerimoniais, e estabeleceu também, como está lá em Êxodo 19, uma nova aliança. Está assim: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, ou seja, a terra pertence a Deus. E vós me sereis um reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás ao filho de Israel. Só que tem uma coisa aqui no começo que é muito importante a gente ver. Agora, pois, se diligentemente, existe uma condicional. Então, o povo ele deveria ouvir a voz de Deus e guardar a aliança. E a gente vai ver que não foi isso que o povo fez. Né? Na semana passada, o pastor Tiago falou isso, que o que tinha de especial em Israel, no povo hebreu? Era Deus. Eles, por si mesmos, eles não tinham nada de especial. Era a promessa de Deus que repousava sobre eles, a presença de Deus que caminhava com eles, que fazia deles um povo especial. Sem Deus, eles não seriam nada, seria como qualquer outra nação. Depois da aliança, eles tiveram aquela jornada para Canaã. Moisés mandou 12 espias para observar a terra, e apenas 2 deles, Caleb e Josué, foram a favor de já invadir e tomar a terra. E os outros não creram, ficaram descrentes, e por isso Deus também falou que ninguém daquela geração adulta tomaria a terra. E a gente viu, deixa eu ver aqui como é que está. E a gente viu que eles peregrinaram por mais 38 anos até que chegassem e entrassem na terra de Canaã. Pode passar. Então a gente vê que o povo hebreu ele passa de um ajuntamento de escravos que eles eram e eles passam a ser uma nação santa. Eles são divididos entre as tribos, existe uma organização entre eles e também existe, que eu coloquei aqui, a presença condutora de Deus. Né? Durante o dia era aquela coluna de nuvem e à noite de fogo. Então eles viam a presença de Deus, mas ainda assim eles conseguiam murmurar, tendo a presença de Deus ali, tendo visto o mar se abrir e tudo mais que eles viram, ainda assim eles conseguiram murmurar, não crer, reclamar, criar ídolos para si. E aqui eu já falei da aliança renovada, né? E quando Deus deu os 10 mandamentos, ele deu junto a lei sacrificial, né? Como que os pecados seriam expiados. Quando Deus deu as leis para Moisés, acreditem nisso, Deus sabia que eles não iriam cumprir a lei. Ninguém é capaz de cumprir a lei. Só teve um capaz de cumprir. E, ao mesmo tempo, Deus já deu a graça de que quando vocês errarem, não é se vocês errarem, é quando vocês errarem, vocês vão fazer assim para que os seus pecados sejam perdoados, para que haja expiação. Isso já era também uma revelação de como seria feito. Aquilo ali seria algo temporário, até que Cristo viesse e fizesse o sacrifício perfeito, que não precisaria depois dele ainda da gente continuar fazendo sacrifícios e sacrifícios. Então, por mais uma vez eu falo, a salvação ela é de graça. A salvação é fé em Cristo. Ponto. Não é a fé em Cristo mais alguma coisa. Você tem que fazer alguma coisa. Você tem que crer em Jesus. E é isso que a gente tem que fazer. Essa é a nossa parte, é crer. A obra foi Cristo que fez na cruz. A obra perfeita. Então, depois dessa jornada para Canaã, antes de entrar na terra, Moisés ele falece, né? Ele não toma posse da terra. E agora a gente pode passar mais uma, outra, mais uma. Então a gente aqui vê o tabernáculo que ele foi feito. O tabernáculo ele representava a própria presença de Deus junto com eles. Ele era dividido em algumas partes. Por exemplo, no Santíssimo Lugar, só o sacerdote ele poderia entrar. Né? Havia o dia da expiação, só ele poderia entrar para oferecer sacrifício a Deus ali para a expiação de pecados do povo. E o que tinha na frente do Santíssimo Lugar? Um véu que separava as pessoas
presença de Deus assim representada. E o que aconteceu quando Cristo se entregou por nós na cruz? O véu foi rasgado, ou seja, nós temos acesso a Deus. Existe um sacerdócio universal. Então, cada um de vocês aqui é sacerdote, já tem acesso direto ao Pai através da obra de Cristo. Pode passar mais uma. Esse mapa a gente viu na última aula. Quem não estava, tem lá no YouTube já, né, da peregrinação no deserto. Pode passar outro. E aí a gente chega no assentamento em Canaã. Então, o que acontece lá? Em determinado momento, as terras são divididas entre as 12 tribos. Então, já começa a haver uma organização, só que a terra ela não pertencia à tribo. A terra ela pertence a Deus. Então, cada tribo ela tomava posse da sua terra, até um termo jurídico, né? Tomava posse, não propriedade. A propriedade é de Deus. Só que quando eles entraram na terra de Canaã, Deus deu uma ordem para eles. Ele ordenou que todos os povos cananeus fossem exterminados, que ninguém ficasse vivo. Aí é a hora que a gente pensa, Deus no Antigo Testamento era um Deus malvadão. No Novo Testamento, não, Deus sempre foi o mesmo Deus. Mas por que ele mandou matar todos os cananeus? Deus já tinha dado a oportunidade para eles muitas vezes, durante muito tempo, desde a época de Abraão, de se arrependerem. Então havia idolatria ali, a ponto de haver sacrifícios de crianças da própria família. Você pegar o seu filhinho lá, recém-nascido, e entregar a Moloque. Existiam rituais de prostituição também. Então, assim, chegou ao ponto de estar escrito na Bíblia que a própria terra estava vomitava eles da terra, porque era tanto pecado, tanta iniquidade, que, inclusive, o povo tomou posse daquela terra não porque eles eram merecedores. Eles tomaram porque quem estava lá era muito pecador também, estava a ponto de Deus não querer mais saber daqueles pecados dele. E isso está escrito lá. Deixa eu até ver se eu coloquei aqui. Canaã não estava sendo dado a Israel por causa de sua bondade ou justiça, mas por causa da maldade dos povos que ali residiam. E a gente tem que entender, gente, que Deus, ele é amor, mas o amor, ele não é Deus. Não sei se vocês conseguem entender. O amor, ele não é Deus. Amor é um dos atributos de Deus, mas também existe o atributo da ira. E a ira de Deus não é a nossa ira, não é a nossa raivinha, não é, eu estou chateado, eu vou fazer um mal. Não é mal de Deus, isso aqui é justiça de Deus. Então, ele se insurge contra o pecado. Então, essa é a representação da ira de Deus. Por isso que ele mandou matar todos os cananeus. Não é por matar, porque a ira de Deus também é um dos seus atributos. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com hipergraça, de que eu posso fazer tudo de qualquer jeito, porque Deus vai me perdoar. Deus, ele pode te perdoar, ele tem essa capacidade. Mas os nossos pecados, após a nossa conversão, eles têm que ser acidente e percurso. Nós não somos mais escravos do pecado, nós fomos comprados a preço de sangue. Então, o pecado ele não pode mais nos dominar. Então, Deus é amor, sim, mas ele vai vir como fogo consumidor. A santidade dele não admite esse tipo de prática. Então, vocês imaginem, quem tem filho, pegar o seu filho e entregar em sacrifício. Vocês acham que Deus se agrada disso? Não tem como. E aí, o que aconteceu? Eles não fizeram o que Deus mandou. Eles não exterminaram aqueles povos. Eles se misturaram. E aí começou todo um sincretismo e começou um ciclo que a gente vê no livro de Juízes, que é esse ciclo que está escrito. A apostasia, aí vinha a opressão, algum povo invadia, oprimia eles, e depois vinha a libertação. Deus levantava um juiz para libertar aquele povo. Então a gente vê que depois de um arrependimento genuíno, Deus ele liberta também. Deus ele está sempre pronto para nos perdoar. Só que a gente tem que se arrepender. E arrepender é mudar, é largar aquela prática pecaminosa que a gente tem. E naquela época não existia uma organização. Deus era o próprio rei, era uma teocracia. Então, assim, os juízes eles não eram os governadores. Eles eram levantados, né, diante de uma necessidade do povo para livrar o povo daquela opressão. Então, eles, como eu falei, não se livraram dos cananeus,
Aí o povo se arrependia depois da opressão, passava a clamar a Deus, que tinha compaixão e levantava um juiz para salvar o povo dos seus inimigos. E esse ciclo vai se repetindo ali durante o livro de Juízes. Então a gente vê também que Deus ele não exige da gente a perfeição, né? Que a gente não pode pecar de maneira alguma. Né? Mas como eu falei, é diferente da iniquidade, que a gente peca porque a gente realmente fica ali querendo pecar. Mas em nenhum momento Deus ele ficou pedindo perfeição. Ele queria arrependimento do povo. Ele queria conversão a cada vez que eles praticavam o pecado. Deus queria a conversão desse povo, porque ele age como o salvador do povo que cai. Então, se você caiu, meu irmão, se você pecou, você tem a certeza que Deus está pronto para te perdoar. Basta você se arrepender. E por mais grave que você possa pensar que seja o seu pecado, Deus está prontinho ali para te perdoar, caso você se arrependa. Tenha certeza disso, tá bom? Então, um resumo desse período em Canaã, desse assentamento, é o que está escrito ali e está escrito também na Bíblia, que cada um fazia aquilo que achava mais correto. O que unia aquele povo era acreditar em Deus, era a fé deles, e as questões ali cerimoniais, né, que eles tinham recebido como ordem ali, recomendação de Moisés. Mas não existia um governo. E aí o que aconteceu? Samuel, que foi tido como o maior, né, dos juízes, ele expulsou os filisteus ali da terra de Canaã. Ele já muito velho, ele colocou os filhos dele também como juízes, e os filhos dele não eram justos como ele era. Só que nisso já havia aquele ciclo de apostasia, opressão, libertação. E aí o que o povo quis? Eles quiseram um rei para eles, porque eles queriam ser iguais a todas as outras nações. Eles tinham só Deus como rei, mas eles queriam ser como todas as outras nações e ter um rei, uma pessoa ali diante deles para reinar. Pode passar mais uma. Essa é a divisão das tribos. A gente vê ali que Judá tem grande parte ali. Simeão fica ali dentro. Acabou que depois se misturaram, né, porque ficava dentro. Essa é a divisão que foi feita para as 12 tribos de Israel. Pode passar mais uma. E aí a gente chega no estabelecimento da monarquia. Quando o povo pede um rei para Samuel, Samuel fica triste. E ele vai falar com Deus. E Deus fala para ele o seguinte: Samuel, não é a ti que eles estão rejeitando, é a mim que eles estão rejeitando. Porque quando o povo estava pedindo um rei, eles estavam pedindo simplesmente alguém para entrar no lugar de quem? Do próprio Deus. Do próprio Deus. Então imagina, você tem Deus governando a sua vida. Eu não sei se isso parece um pouco, às vezes, na nossa atualidade. Né? A gente tem o próprio Deus governando a nossa vida e a gente fica procurando um rei para estabelecer sobre nós. E Deus mandou Samuel avisar o que aconteceria. Que seria o quê? O rei tomaria as terras, tomaria as filhas, cobraria impostos. Mesmo assim, o povo quis. E aí o que acontece? Saul ele é ungido o primeiro rei. Quem escolheu Saul para ser rei? Alguém sabe? Quem? Foi a Mary, né, que falou, né? Aluna aplicada é difícil. Tirando a Mary, alguém mais sabe quem foi que escolheu Saul para ser rei? Erielde? Deus. Então a gente muitas vezes ouve dizer que quem escolheu Saul foi o povo, não foi. A gente vê isso em 1 Samuel 9,16. Amanhã, a estas horas, te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás por capitão sobre o meu povo de Israel. E ele livrará o meu povo da mão dos filisteus, porque tenho olhado para o meu povo, porque o seu clamor chegou a mim. Esse é Deus falando de Samuel. Então, quem escolheu Saul para ser rei foi o próprio Deus, que concedeu o pedido do povo de ter um rei. Mas quem escolheu Saul foi Deus. Tá bom? E aí o que aconteceu com Saul? Ele desobedeceu. Ele achou que ele era realmente o rei, que ele não precisava mais de Deus, e por diversas vezes ele desobedeceu
a Deus e ele foi rejeitado. E a gente vê escrito aqui, ó, porém Samuel disse a Saul: não voltarei contigo, porquanto rejeitaste a palavra do Senhor. Porquanto rejeitaste a palavra do Senhor, já te rejeitou o Senhor, para que não sejais rei sobre Israel. E virando-se Samuel para se ir, ele lhe pegou pela borda da capa e a rasgou. Davi, ele já havia, Davi foi ungido rei quando era criança, só que ele teve que aguardar, né, chegar à fase adulta. Ele não matou Saul, teve diversas oportunidades. Ele não matou, Saul morreu numa batalha. E depois Davi sucedeu a Saul. Gente, eu estou correndo um pouco, mas a gente tinha combinado, né? Depois bota lá, quem chegou depois, coloca as dúvidas no Instagram da EBD. E aí Davi sucede a Saul. Só que existe uma curiosidade, que naquele momento que Saul ele morre, o reino ele também ele é dividido. Davi ele reina durante 7 anos, aquela parte de Judá, e o filho de Saul, né, Isbaal ou Isbosete, ele também reina a outra parte ali de Israel, até que ele morre e as tribos do norte chamam Davi para ser rei sobre eles também. E aí Davi reina ali por mais 33 anos com o reino todo unido. E uma das primeiras coisas que Davi faz, depois que ele unifica as duas coroas, ele conquista uma cidade chamada Jebus, que era dos jebuseus, e torna ela a capital neutra de todos os reinos, que é a cidade de Jerusalém. Tá? E Deus faz uma promessa também a Davi. Fala que o trono dele seria estabelecido para sempre. E depois a gente entende que Jesus está na linhagem de Davi, e como Jesus vai reinar para sempre, aquela linhagem, o trono de Davi, permaneceria para sempre. E aí a gente vê, e aí a gente sabe qual a história de Davi. Foi um grande rei e foi um grande pecador. E esse grande pecador, ele foi considerado um homem segundo o coração de Deus. Não pelos pecados dele, mas pela capacidade dele de arrependimento. Então, quando você ou eu falar assim, mas Davi pecou, ele foi um homem seguro no coração de Deus, e eu. Então, quando a gente tiver a capacidade de arrependimento que ele tinha também, a gente pode querer se comparar a Davi. Se comparar a Davi nos pecados é fácil. Isso aí é tranquilo. Agora, no arrependimento, e é isso que fazia dele um homem segundo o coração de Deus. Então, a gente vê por mais uma vez que Deus ele não chama pessoas perfeitas. Jesus mesmo fala que ele veio para os doentes, ele veio para os pecadores. E quando a gente conhece Deus, o pecado ele nos incomoda. Ele traz ele gera na gente esse arrependimento. E esse arrependimento nos gera fé. Tá? E aí o que a gente pode falar de Davi? Ele decidiu construir um templo, mas Deus falou que não. Falou que o filho dele construiria esse templo, mas Deus falou uma coisa ainda mais impactante para ele, que ele faria uma casa para Davi, do qual procederia o reino eterno. E em Davi a gente também vê Jesus. Em Salmos 110:1, Davi fala assim, ó, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha mão direita, até que ponha os teus inimigos por escabelos dos teus pés. Disse o Senhor ao meu Senhor. Quem que é o Senhor de um rei? Acima do rei, quem que estaria? Estaria só Deus, né? Então, o Senhor dele disse ao Senhor dele. Quem que era o Senhor dele que ele estava falando? O próprio Cristo, que ele já estava falando de Cristo. Vamos lá, 15 minutos. Depois do reinado do rei Davi, Salomão, o filho dele, entra na sequência. Salomão ele é marcado pela construção do templo e pela grande sabedoria que ele tinha e pela grande apostasia que ele cometeu também. Ele fez diversas alianças políticas, se casando com diversas mulheres de diversas origens, e isso fez com que ele desviasse o coração dele e praticasse idolatria. E aí, por que eu falei da corvéia lá na época do Egito? Salomão também tinha pessoas que trabalhavam para o reino de graça. Ou seja, era um trabalho forçado.
né, para a construção do templo, ele cobrava altos impostos. E aí, quando a gente vai ver na sucessão de Salomão, o que acontece? O reino ele é dividido, porque o filho dele, Roboão, entra como rei, e aí os mais velhos, né? Minha avó sempre me ensinou a escutar os mais velhos. Chega e fala, ó, você tem que ser mais tranquilo que seu pai tinha uma mão pesada. E aí chegaram os amigos, né? O pessoal que sabe tudo, né? Para quem tem filho aí, né? Adolescente, sabe, né? O pessoal que sabe tudo falou, não, que isso, não faz isso, né? Esses coroas estão falando aí, não. E aí ele fala que ele vai ser pior ainda do que o pai dele, que a mão dele vai ser mais pesada ainda. E o que acontece? Um rapaz chamado Jeroboão, que havia sido vamos dizer assim, um funcionário de Salomão, ele volta, estava exilado no Egito, e o reino se divide. As 10 tribos do norte ficam com Jeroboão, e as 2 no sul, que a gente vai ver, a divisão delas, ficam com Roboão. E aí existem 2 explicações para que o reino tivesse dividido, a teológica e a natural. A teológica é que, pela idolatria de Salomão, Deus mesmo dividiu o reino e deu a Jeroboão. E onde a gente vê isso? A gente vê quando Roboão ele junta o exército para atacar e Deus proíbe. E aí Deus fala que foi ele mesmo que permitiu, que decidiu por essa divisão. Era um cumprimento de um castigo que já havia sido profetizado. E a explicação natural era que existia uma grande divisão social já na época de Salomão, e os pesados impostos e aquele trabalho forçado, que o filho dele disse que permaneceria e ainda seria mais pesado, gerou naturalmente a insatisfação, né, do povo, e houve essa divisão no reino. Pode passar. Aí a imagem de Saul, né, pegando na borda ali da veste de Samuel. Pode passar. E agora a gente vai falar do Reino do Norte. Então, como nós vimos, o Reino do Norte é aquela parte azul, que tinha como capital Siquém, e depois lá mais na frente iria para Samaria. O primeiro rei foi Jeroboão, que foi considerado ele como aquele que fez Israel pecar. Por quê? Ele tinha uma preocupação política de quem estava no norte descesse para Jerusalém, né, para realizar os sacrifícios, aquele movimento natural que tinha da questão religiosa, e que eles se unissem ao povo do sul contra ele. Então ele estabeleceu 2 lugares de adoração no norte, que foi Dan e Betel, e lá ele colocou 2 bezerros de ouro para representarem Deus. E a gente já viu isso antes, né, transgredindo o mandamento de não fazer imagens para adoração. Então botou lá em Betel e Dan com a finalidade política. Então ele fez com que o povo pecasse, porque o povo ia lá, acabava adorando o bezerro, existiam diversas práticas sincréticas também. Então ele ficou conhecido como aquele que fez Israel pecar. E o Reino do Norte, gente, é tipo Game of Thrones, para quem já viu, é uma instabilidade política que só. Vocês vão ver lá, um entrou no governo e foi assassinado, outro ficou 2 meses e foi assassinado, e o que matou foi morto pelo outro. É só assim, o Reino do Norte. É uma instabilidade política total, né? E são esses 2 pontos que marcam muito o Reino do Norte. Esse pecado de Jeroboão, que ficou conhecido, essa questão dessa mistura, dessa adoração, e essa instabilidade política, que tiveram diversas dinastias. E aí eu botei ali para representar um rei que é muito conhecido, que às vezes a gente vê a história e não sabe quem está no norte e quem está no sul. Acabe e Jezabel. Jezabel ela era fenícia, então, por um acordo político do pai de Acabe, ele se casou com Jezabel e ela trouxe o baalismo para Israel, que é o culto a Baal. E aí, nesse momento, começa um movimento profético. E aí surge o profeta Elias para denunciar esse pecado. Então, qual que era a função de um profeta? Ele, geralmente, ele vinha para denunciar o pecado do povo. Ele não via aí,
eis que vos digo, amanhã mesmo teu varão vai aparecer. Era aquele, ó, se tu não se arrepender, Deus vai matar vocês. E, muitas vezes, junto com essa chamada ao arrependimento, vinha também uma chamada da graça, que Deus ele também estava ali para perdoar aquele povo que se arrependesse dos seus maus caminhos. Então, vou ter que correr mais do que eu estava pensando. Então, a gente tem, nessa fase aqui, Elias e Eliseu. Eliseu ele veio muito com a mensagem da graça, derramamento da graça, e Elias veio com essa mensagem, de uma mensagem mais forte para o arrependimento. Nós temos também Jonas. Jonas ele foi chamado a pregar aos gentios, foi chamado para pregar em Nínive, que pertencia ao reino da Síria. A gente também já vê que a palavra de Deus ele não era só para aquele povo de Israel, ele já estava mostrando que também era para ser pregado aos gentios. Amós e Osés, que vieram com uma mensagem muito forte em relação à injustiça social, na época de Jeroboão II. E o reino de Israel ele dura um pouco mais de 200 anos. Existia essa questão de diversas invasões, e Osés foi o último rei. Ele estava sob a vassalagem da Síria, ou seja, pagando imposto, era rei, mas estava debaixo do comando da Síria. E quando ele tentou se revoltar com o apoio do Egito, o reino de Israel foi destruído. E ali diversos outros povos entraram, e aí é a origem dos samaritanos, que os judeus consideravam um povo que era impuro, porque era misturado. Por isso que a gente vê aquela cena de Jesus com a mulher samaritana e ela achando estranho que um judeu estava conversando com ela, porque os samaritanos eles tiveram a origem nesse ponto. E a gente vê também, Osés e Amós fala sobre o levantamento do tabernáculo de Davi, a restauração, falando sobre Cristo, e Osés falando do Egito, chamei o meu filho, que também faz uma menção a Cristo. Reino do Sul. Agora, vamos lá. Reino do Sul. O Reino do Sul ele é marcado, primeiro o rei Roboão, composto pelas duas tribos Judá e Benjamim. Simeão já tinha se misturado um pouco ali com Judá. Essa parte aí o pastor Tiago tem mestrado em História de Israel. Depois quem tiver um pouco mais de dúvida é só procurar ele. Aqui, está aqui na frente. E foi marcado por uma estabilidade política. O Reino do Norte ele era muito mais promissor economicamente, o do Sul menos. E o Reino do Sul, que era conhecido como Judá, ele teve uma estabilidade política. Praticamente a dinastia de Davi foi mantida, até o final, ainda que tivessem diversos reis que foram idólatras e maus, a linhagem de Davi foi preservada. O culto levítico também foi preservado, mas havia uma infidelidade religiosa. Mas como assim? O culto levítico foi preservado, mas tinha uma infidelidade? Porque também havia sincretismo. E, num determinado momento, uma moça chamada Atalia, que ela é lá do Reino do Norte, da linhagem de Onri, que é Acabe, filha de Jezabel. É filha de Jezabel? Agora eu esqueci. Mas era dali da pessoal que adorava Baal. Ela casou com Jorão, lá no sul. E aí começou o culto a Baal também, no Reino do Sul. E chegou um determinado momento que eles mandaram matar toda a linhagem de Davi. Ela entrou no trono, porque o marido morreu, mandou matar toda a linhagem de Davi, e um bebê chamado Joás foi salvo por Josabá, irmã de Acasias. Então a gente vê que também tinha uma bagunça ali na linhagem de Davi, mas apesar disso, Deus manteve o projeto dele. Tá certo? E aí a gente vê alguns profetas. Obadias, que ele falava muito sobre o dia do Senhor, que era o julgamento que viria para todos, não só para os judeus, mas para todos. Nós vemos Miqueias, que ele fala algo que muito interessante. Quando o ungido do Senhor se levantaria e traria um reino de paz, falando de Jesus. E Isaías também foi um teólogo dali do Reino do Sul. Ele era de origem nobre, ele tinha um bom trânsito ali entre os reis, e ele foi até o reino de Manassés, que foi o pior idólatra do Reino do Sul. Mandou matar crianças também. Depois ele se arrependeu, mas foi o rei mais idólatra que
que Judá teve. Isaías, ele é considerado aquele profeta que é messiânico, né? Então ele fala em Isaías 7 sobre a vinda do Emanuel, Deus conosco. Isaías 9, aquela passagem conhecida também, né? Que um menino nos nasceu, né? Seu nome será maravilhoso, Pai da eternidade, Príncipe da paz, o governo estaria sobre seus ombros. E lá em Isaías 53 ele fala sobre o servo sofredor, né? Que existiria um remanescente de Israel, que seria esse servo sofredor, também falando sobre Jesus. Jeremias, ele pregou muito arrependimento também, e ele falava muito dessa nova aliança, que essa aliança ela não seria gravada em pedra, seria gravada no nosso coração. Ele já falava dessa nova aliança, ele pregou muito arrependimento, e depois tem um livro dele de Lamentações, porque mesmo ele pregando arrependimento, Judá caiu e eles foram para o cativeiro da Babilônia. Pode passar, tem mais 5 minutos. Aqui eu vou colocar lá no grupo, é uma tabela cronológica de reis e profetas. Sempre tem uma variação, gente, um ano para outro, sempre tem uma coisa ali, mas de maneira geral uma tabela muito boa. Pode passar. Pode passar. Vamos lá, cativeiro babilônico. Então, a gente vê lá em Daniel, né, que o rei Jeoaquim, ele sofreu a primeira invasão da Babilônia, e ali Nabucodonosor levou pessoas de origem nobre, da linhagem real, para o cativeiro, para que aprendesse da cultura. Só que depois de Jeoaquim, ele quis se revoltar contra Nabucodonosor, e aí existe uma segunda invasão em Judá, em Jerusalém, e aí depois existe uma terceira invasão, que na terceira invasão o templo é destruído, Jerusalém é totalmente destruída, que já era na época do rei Zedequias, que foi o último rei de Judá. E aí no cativeiro da Babilônia nós temos alguns profetas, né? Abacuque, Daniel e Ezequiel. Abacuque, eu quero destacar aqui que Abacuque ele não foi um profeta que ele pregava para o povo. Ele foi um profeta que ele conversou com Deus, ele debateu com Deus. Deus, por que o Senhor permite o mal e não faz nada? Coisa que a gente às vezes fala, né? E depois ele perguntou, como que um povo mau e perverso pode ser castigado por outro ainda pior? Deus fala para ele que a Babilônia era a vara na mão dele para castigar os judeus. Para castigar os judeus, vamos dizer judeu, apesar de que ser um pouco depois, mas vocês vão entender. E também Deus depois fala que a Babilônia seria castigada. E por último, Abacuque pergunta, e o justo, Deus? E aí o que Deus fala? O justo viverá pela fé. Romanos 1,17. Paulo falou a mesma coisa lá. O justo viverá pela fé. Então, independentemente do mal que esteja acontecendo ao seu redor, do povo estar sendo castigado, se você é um justo, você vai viver pela fé, não importa o contexto que você está. E isso a gente vê em Daniel, que apesar dele ter servido a reis idólatras, ele foi fiel a Deus até o final. E ele fez diferença. Ele fez diferença. Ele só não obedecia quando a ordem era que ele pecasse contra Deus. No mais, se você tem um patrão aí, gente, que não é crente, isso, aquilo, seja obediente e através do seu testemunho converta o coração dele. Deixa o Espírito Santo agir através de você. E aí depois a Babilônia cai para o Império Persa, Medo-Persa, né? Lá na época de Belsazar, quando tem lá a mãozinha escrevendo na parede, o reino Medo-Persa ele toma a Babilônia. Só que qual que era a diferença dos persas para os babilônicos? Os persas eles respeitavam a cultura. Ele só queria que você mandasse soldados para o exército dele, pagasse tributo, mas você poderia cultuar o Deus que você quisesse. Tanto é que Ciro chega para os babilônicos e fala assim, eu fui chamado para libertar vocês, foi Marduk que me mandou, porque Marduk era o Deus da Babilônia. E quando ele chega para os judeus, eles falam que foi o Jeová, o Adonai, que mandou eles, né? Que foi o Deus deles que mandou. Então, ele respeitava essa cultura. E aí acontece um decreto de Ciro II, que ele permite que os judeus voltem para Jerusalém. E aí tem 3 pessoas que marcam essa época aqui. Zorobabel, que voltou para reconstruir o templo, e 2 profetas fazem parte dessa época. Ageu, tem aquela passagem famosa, né? A glória da segunda casa será maior do que a primeira? Não, a glória desta última casa será maior do que a primeira. Não está a segunda.
desta última casa. Mas era uma referência também à vinda de Cristo. Não era em relação àquele templo, era em relação à vinda de Cristo também. Depois Esdras, que foi considerado um segundo fundador ali de Judá, que ele tinha como missão restabelecer a parte religiosa. Então ele chamou todo o povo para um arrependimento nacional. Depois Neemias, que a gente viu alguns domingos atrás, o pastor pregou sobre Neemias, sobre a reconstrução das muralhas. Temos também ali Esther, né, que, segundo alguns historiadores, ela foi casada com Xerxes I, com Rodrigo Santoro, lá do filme do 300, aquele Xerxes lá. E ela ali, orientada pelo tio dela, Mordecai, também ela teve uma função do retorno, né, dos judeus para a terra, e hoje existe até uma festa do Purim que comemora isso. E chegando no final, vou passar 2 minutos só. Temos Malaquias, que é o último profeta do Antigo Testamento, e ele faz algumas denúncias, né? Porque o povo ali estava levando o dízimo daquilo que sobrava, estava roubando Deus, existiam muitos divórcios que estavam sendo dados fora da lei, e ele vem e profetiza, ele fala sobre aquele que viria, que os judeus ficavam chamando de um Messias, né? Queriam um Messias. Só que ele falava, o Senhor que buscavam, o Senhor que vocês buscam vai vir, mas a santidade dele vai consumir vocês. Vocês estão tudo em pecado. Só que antes dessa vinda, ele também profetizou a respeito de alguém que viria chamar o povo ao arrependimento, né? Que seria João Batista. Então, antes da vinda de Jesus, teria um profeta, né, ali no espírito de Elias, que chamaria o povo para o arrependimento. Certo? A próxima, é a última. Eu coloquei uma passagem aqui de Lucas 24, que é aquela passagem da estrada de Emaús. O que chama a atenção ali? Vamos lá. Ele lhes disse, como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não devia Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou o que constava a respeito dele, Jesus, em todas as Escrituras. Então a gente vê que na estrada de Emaús, Jesus ali afirma e mostra para aqueles dois que estavam ali com ele que desde Moisés e todos os profetas já estava dizendo tudo que Jesus iria passar e já estava falando dele. E aí tem um período intertestamentário, que não vai dar tempo, mas depois vocês veem lá no livro. E eu quero agradecer a atenção de vocês e dizer isso, que o Antigo Testamento ele aponta para Cristo, para a obra de Cristo, chama a gente para o arrependimento e mostra que Deus está sempre pronto para nos perdoar, para fazer a obra dele, apesar da gente, apesar dos nossos erros e dos nossos pecados. Queria pedir desculpa pela correria e agradecer a atenção de vocês. Bom dia. Glória a Deus, benção demais, Gabriel. E, queridos, assim, a gente está fazendo um apanhado e tem que ler a Bíblia, tem que grifar, abarcar. Quanto mais a gente estuda, mais dúvida a gente tem. Quem não tem dúvida, normalmente é porque não foi atrás, porque se ler, alguma coisa vai aparecer. A gente recebeu 2 perguntas iguais, a gente vai falar aqui na caixinha de pergunta, que fala sobre Diná. Porque Jacó ele teve 13 filhos, 12 homens e uma mulher, Diná. As 12 tribos de Israel não são os 12 filhos de Israel, porque tem 2 netos, que aí tem a ver com propriedade, já é outra coisa. E Levi não teve propriedade, porque eles seriam propriedade exclusiva de Deus, então eles não têm terra. Então você não vai ver um território de Levi. Aí você vai ver Efraim e Manassés. Então, uma coisa são os filhos de Jacó, que são 13, os 12 filhos homens, as 12 tribos que não são os 12 filhos homens, tem 2 netos, e Levi está fora, e é mais ou menos assim. Isso aqui é um princípio, né? Deus, quando ele vai estabelecer o cabeça de um povo, ele faz isso por meio de homem. A gente vê isso lá no Éden, Adão era o cabeça de Eva, tanto que quando teve o pecado, Deus foi para cima de Adão. A gente vê também os 12 patriarcas, e a gente vê esse padrão de 12 é um número de governo na Bíblia, né? A gente vê de novo
no Novo Testamento, os 12 apóstolos, que eram 12 homens. Então, toda vez que está vendo o número 12, normalmente está remetendo a governo, está falando de autoridade. E o princípio de o homem é o cabeça e a mulher é auxiliadora. Não é que o homem é o sacerdote da mulher. Nós entendemos que o sacerdócio é universal. Tanto o homem quanto a mulher têm livre acesso a Deus. E cada um tem a sua função e é usado por Deus. Os dons do Espírito Santo são derramados sobre homens e sobre mulheres. Não há uma distinção de gênero nisso. Há uma questão de função. Então, quando está falando de governo, estabelece por meio de homem. Por isso que Diná não tem uma tribo de Diná. É só por isso. Amém? A gente vai responder isso lá depois no Instagram, a gente vai detalhar mais. Queridos, vamos levantar, vamos orar aqui rapidamente. Glória a Deus, coloca a mão no seu coração e pede, Senhor, faz sedimentar esse conhecimento. Senhor, nós te pedimos, Senhor, nessa manhã, que o Senhor esteja fazendo com que todo esse conhecimento se assente e que nós sejamos mais motivados ainda a nos aprofundar, Senhor. Cada vez mais nós desejamos ir mais fundo na Tua palavra, mais no conhecimento e fluir no Espírito Santo. Senhor, dê entendimento espiritual, revelação para cada pessoa, ilumina os olhos do coração de cada pessoa aqui. Muito obrigado, Senhor, por essa manhã de ensino e, Senhor, nos conduza no restante dessa manhã de adoração, em nome de Jesus. Amém, queridos. Glória a Deus. Daqui a pouquinho estamos começando nosso culto. Deus abençoe.